PL, ele visa exatamente atingir esse grupo a partir de 50 mil por mês, né? Com uma progressividade que vai até os 100 mil. Eu já vou mostrar a nossa simulação a respeito disso. Mas a gente olha agora especificamente quem são essas pessoas que estão a partir desses 50 mil. Ou seja, essas pessoas que hoje em dia têm um benefício tributário, que pagam menos impostos do que o percentil anterior. Então, quando a gente olha em termos de raça, 80% dessas pessoas que estão pagando menos impostos do que o seu percentil anterior são pessoas brancas. E comparado com a população total com renda, elas estão muito super representadas, né? Na nossa população, a gente tem 44% de pessoas brancas com renda, 55% de pessoas negras, enquanto que o que a gente tem aqui é que, nesse grupo específico do topo, 80% são de pessoas brancas e 17% de pessoas negras. Esse é o grupo de pessoas que, hoje em dia, tem esse benefício de pagar menos impostos do que o percentil anterior. Com relação a gênero, a gente vê um quadro bastante similar, né? Então, esse grupo é um grupo de 84% de homens versus 50% de mulheres. A gente não consegue cruzar esses dados e fazer homens negros, mulheres negras, homens brancos e mulheres brancas, exatamente por conta da baixa representatividade de certos grupos nessa renda muito alta. Então, pela PNAD, a gente não consegue ver isso, da mesma forma que os dados da Receita Federal não nos dão informação sobre raça e gênero, que também é uma dificuldade para a gente saber e conseguir medir a justiça tributária do nosso país e do nosso sistema tributário. O PL pretende exatamente reverter parcialmente esta injustiça tributária. Então, este detalhe do PL, o que ele tenta fazer é começar a criar uma progressividade a partir dos 50 mil reais, chegando a um total de 10% de alíquota efetiva, e aí tirando algumas das exceções que a gente tem e colocando para dentro do cálculo para a base de cálculo do IRPF, algumas dessas exceções, de modo a mitigar esse efeito da regressividade que a gente tem no topo, ou seja, mitigar, por um lado, essa injustiça, essa regressividade, né? E, por outro lado, a injustiça em relação à equidade horizontal. Então, a gente entende também, por estudos feitos no MAD, que trazer para dentro os lucros e dividendos também é uma forma da gente reduzir a injustiça racial do nosso sistema tributário com relação a essa regressividade no topo. Portanto, uma das propostas que a gente vem fazendo do MAD é exatamente transformar esta regressividade no topo em progressividade de fato. O que está sendo proposto, por enquanto, é algo intermediário. Então, seria mitigar um pouco essa injustiça, mas não, de fato, criar uma progressividade no topo. Para criar uma progressividade no topo, a gente precisaria ter uma taxa efetiva de 11,3% a partir ali do percentil 99, que é exatamente a máxima que a gente observa, e dali aumentar ela um pouco. Então, a nossa proposta seria aumentar a partir dali até em torno de 15%. Eu realmente acredito que os dados eles não são contestáveis em termos de como o Brasil é desigual, de como essa desigualdade está focada nesse 1% mais rico e de como os lucros e dividendos são uma parte substancial dessa injustiça tributária que a gente observa no Brasil hoje. E esse PL, na minha opinião, é uma oportunidade única dos parlamentares de fazerem história e começarem a combater essa injustiça enorme.